Então, esse daqui, ó, vai começar a gravação, eu estou gravando isso daqui, depois eu posso guardar e vocês acessam essa apresentação com essa gravação minha aqui, apresentando para vocês. Então, veja, a gente vai dar uma olhadinha no que é um artigo de opinião, certo? Obviamente, a gente tem sempre que começar a aula perguntando se vocês estão bem, né? Ressaltando que nós temos que estar num ambiente tranquilo para estudar e com tudo que é necessário para a gente estar ali se preparando, né? Caderno, do Aprender Sempre, caderno normal, para fazer as nossas anotações e estar num ambiente tranquilo e agradável. O que é um artigo de opinião, gente? O que é um artigo? É aquele gênero que a gente vê mais vezes em jornais, em revistas, em blogs. Ele tem a função de apresentar e defender um ponto de vista. Toda vez que eu falar em artigo de opinião, eu estou pensando em ponto de vista, aquilo que eu penso, aquilo que eu me posiciono. Lembrando que, às vezes, em algumas universidades, o que vai ser pedido para a redação é um artigo de opinião. Como eu já falei em outras aulas, por quê? Porque ele demonstra o seu amadurecimento. Tem características, como todo texto, ele tem uma característica, algumas características, né? A linguagem sempre é clara e direta, a gente viu no exemplo do Felipe, clara e direta, não precisa ser rebuscado, não pode ser aquela linguagem que a gente usa no dia a dia, mas tem que ser aquela linguagem do meio, não é nem acadêmica demais, nem coloquial, clara e direta. E como a gente pensa em uma publicação impressa, essa é mais uma das razões que eu coloquei lá no Padlet, para que vocês ou digitassem ou mandassem a foto, é importante que eu pense no assunto abordado, tem que ter uma relevância coletiva, como eu já falei para vocês, tem que ter o quê? Tem que ter aquela questão de vocês falarem algo que é importante para todas as pessoas da sociedade. Fatos importantes, coisas que acontecem no dia a dia, isso é o que vai para o artigo de opinião. Ele tem uma função social clara, promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Olha que coisa interessante, né? Por isso que ele tem a ver com as questões da cidadania, com emitir minha opinião e isso ficar circulando. Então, é isso. Todo artigo de opinião tem uma estrutura própria. Vai ser sempre assim, não muda, sempre. Introdução, nessa introdução já vai ter aquilo que eu quero apresentar, aquilo que eu estou mostrando, o desenvolvimento, onde tem os meus argumentos, o ideal é que eu tenha pelo menos 3, e a minha conclusão. Na conclusão, eu preciso fazer uma volta e lembrar o que eu falei lá em cima. Minha conclusão tem que estar coerente, certo? Essa divisão implica, então, 5 partes. 5 partes. Essas 5 partes podem ser divididas igualmente, se eu quiser fazer aquela coisa bonitinha na página. Então, vamos supor 5 partes, né? Eu vou separar 5 linhas para minha introdução, 5 linhas para minha conclusão. E aí, então, mais 5, 5, 5. Isso aqui dá a redação bonitinha lá no Enem, que são mais ou menos 30, 35 linhas, certo? Se eu fizer uma introdução muito curta, vai faltar, né? Vai faltar informação para eu desenvolver aqui, certo? E a minha conclusão, às vezes, eu preciso colocar uma solução. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma divisão equânime, seja numa redação de uma página ou num trabalho de conclusão de curso, uma tese de mestrado, a divisão é a mesma. Ela sempre vai ter 5 partes equivalentes dessa forma. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Sempre. Na introdução é aquela ideia de eu ter pelo menos um parágrafo inicial com o assunto abordado, aquilo que eu vou falar. E nesse assunto eu já tenho que dizer meu ponto de vista, já tenho que dizer qual é, certo? Nós temos um exemplo aqui. Esse exemplo fala sobre algo que é pouco comentado, mas que acontece muito na sociedade, que é a chamada violência obstétrica.
uma coisa bastante complicada, se vocês tiverem tempo de ler com calma, tá? Essa ideia de como a grávida, quando está no seu momento de dar à luz, é um momento extremamente delicado e alguns técnicos e médicos tratam mal essas mulheres, né? E com violência verbal, né, normalmente, né? Com palavras, com afirmações estranhas, né? Então, o que acontece? Eu vejo que tem um parágrafo aqui completo, e ele tem 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos 6, 7 frases nele, né? Ela já coloca aqui um contraponto, tá vendo? Ela põe o que é violência obstétrica. Essa questão da violência obstétrica ofende os médicos, porque eles não reconhecem isso. Para eles falar uma frase assim, eu vou dizer para vocês, é um pouco escandalosa, ok? Mas é o mais comum, né? Pedem para a grávida parar de gritar, porque na hora de fazer o bebê estava bom, né? Por que está gritando agora? Isso é uma ofensa muito grave para as mulheres, extremamente grave, e às vezes elas ouvem isso, quando elas estão lá no momento delicadíssimo para dar luz. Né? Então, aqui que a médica explica, né? Que não existe esse fenômeno, né? Os médicos falam que isso não existe e que ela já põe uma frase peremptória, não é verdade. E aí explica o que é, né? E cada mulher insultada verbalmente sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. O que é analgesia? É a dor física, né? Além de você estar na dor física quando está na hora de ter o parto, e é uma dor muito grande, tem essa dor aqui, né? Quando você vai dar luz, você carrega com você todos os problemas que você tem na sua vida. Você não sabe, a gente, quando está atendendo a grávida, não sabe se o pai está acompanhando, como que foi o momento de receber, de dar notícia para a família. Muitas coisas estão acontecendo naquele momento, né? E, então, na introdução, é o momento de você explicar tudo isso. Pré-natal, fórceps. Essa introdução aqui, ela é muito bem feita, certo? O que é preciso observar, então, né? Que esse trecho inicial, ele deixa clara a opinião da médica, né? E já deixa o tema, violência obstétrica. E ela vai defender a verdade é que as mulheres, que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Entre todas as coisas que acontecem na violência contra o ser feminino, uma dessas daqui é a que mais desumaniza mesmo. Muito bem. Aí, fiz minha introdução, expliquei sobre o que eu vou falar, coloquei meu ponto de vista. Introdução. Eu tenho que, então, escolher alguns momentos de argumento. Esses argumentos não podem ser baseados no achismo. Eu acho que, eu penso que, eu imagino que, não. Esse argumento tem que comprovar meu ponto de vista com números, com opinião de especialista, com livros, referências. Não pode ser algo tirado do nada, certo? O artigo continua falando sobre informações, né? Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis. E aí ela vai contando, ó, estudo na Universidade de Harvard, tá vendo? Eu trouxe um argumento de uma universidade que ninguém vai discutir. Ninguém vai discutir. Organização das Nações Unidas, estudo feito aqui no Brasil. Veja, ela trouxe aqui, nesse único parágrafo, 3 estudos. Ela trouxe também o senso comum. Isso aqui é muito complexo, gente. Uma hora vocês tenham tempo de ler. É um artigo muito bem escolhido pelo Centro de Mídias, pelo pessoal que fez essa aula. A ideia é que pessoas indígenas e com deficiência não têm nem como decidir sobre a própria sexualidade. A gana, né, que certas pessoas têm de mandar no corpo feminino é tão grande que tira, inclusive, os próprios desejos. Né? Aqui, falando em sexualidade, mas os desejos alimentares, qualquer desejo de profissão, né? É muito incrível. É uma coisa para se pensar.
como ela trouxe estudos, para eu fazer esse artigo, a gente precisa pesquisar. Assim como o Felipe deu uma pesquisadinha para fazer o seu, todos nós precisamos fazer algumas pesquisas. Lá tem a Universidade de Harvard, tem o estudo feito em Mato Grosso, tem a Organização das Nações Unidas e tem o senso comum, né? Ela trouxe muitos argumentos e muito bons. Depois eu tenho que fazer uma conclusão, ela tem que apresentar uma síntese de tudo que foi desenvolvido e retomar, então, e colocar aquilo que eu, de fato, acredito. Aí tem a finalização do artigo aqui, provavelmente ela fala, então, o que foi avanços, né? Aí ela traz notícias boas, coisas que são positivas, né? Porque senão a gente vai ficar nesse artigo só pensando nesse... Oi! Então, a conclusão, né? Tem que repetir resumidamente tudo que está sendo feito lá. E veja, lembra aquela frase que eu falei do artigo do Felipe? Como foi citado? Eu tenho que usar na conclusão expressões que puxam tudo que eu falei até agora, todas essas expressões, tudo aquilo que eu disse, como foi citado, relembrando que tudo são expressões que tudo que eu falei antes vem para minha mente aqui neste momento. Como é que eu começo, né? Como é que eu começo o meu artigo de opinião, né? Eu tenho que planejar antes de escrever, certo? Eu posso ir direto? Vou escrever direto então lá no Padlet? Pode, mas de qualquer forma você vai ter que ter um planejamento. E desse texto você melhora, sempre. A gente não pode esquecer dos processos, a gente não pode esquecer de passo a passo na vida, que dirá na hora de escrever, né? A gente tem que pensar, planejar, fazer o nosso rascunho e fazer a revisão, né? A aula de amanhã do Centro de Mídias vai falar sobre a revisão, né? Deem uma olhadinha, pegue o seu próprio texto, abre o Padlet e acompanhe a aula sobre a revisão. Preciso planejar para eu pensar qual vai ser o tema, o que eu vou dizer, quais vão ser os meus fundamentos, né? E organizar meu texto para que ele tenha coerência. Tenho que fazer um rascunhozinho, sem pressa, sem medo. E, inclusive, gente, vou lhe dizer, a gente está lá na prova, no Enem, cansado, tem 5 horas para fazer aqui 90 questões, com leitura imensa, e 1 hora para organizar sua prova, sua redação. Nessa 1 hora, a gente tem que fazer um rascunho. Nessa 1 hora, a gente tem que pensar, planejar, fazer o rascunho, riscar, rabiscar para lá e para cima, e aí depois passar limpo, certo? Não tenham medo do rascunho, ok? Na hora que eu estou com o meu rascunho, eu faço a minha revisão, porque eu vou perder pontos se eu tiver no vestibular e errar o alto rendimento. Então, é bom eu parar e revisar o que eu estou fazendo sempre, certo? E aí, por fim, tem esse vídeo para ajudar vocês. Tudo bem com você? Quem tiver Aqui é a oportunidade, Lu, do canal Lu Ensina. Obrigada. E no vídeo de pela hoje... atenção de vocês. Foi ótimo. E eu vou salvar esse vídeo para a gente ver como é que ficou.